e começa a fazer algo que não é do agrado de Deus, aquela pessoa às vezes se engana com os enganos do mundo, com as concupiscências, com as coisas que só vêm para enganar e destruir a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter vigilância em Deus para que a gente venha viver uma vida da vontade de Deus. Porque sabemos que tudo do mundo é algo que passa e algo que engana, que destrói as vidas. Mas o relacionamento da gente com Deus e com o esposo, ou seja, o relacionamento de esposo com esposa, tem que ser um relacionamento de confiança para que venha durar para o resto da vida. Porque para poder os dois ficar sempre, tem que procurar resolver os problemas junto. Não procurar dizer assim para todo mundo, porque muitas das vezes um vai vir com um conselho, outro vai vir com outro conselho. Muitas vezes não vai ajudar. Então, a melhor ajuda que nós temos que buscar para a nossa vida é em Deus. Porque Ele vai nos orientar, vai Cadê nos a outra dirigir orelha? o que devemos fazer. A outra orelha assim, ó. Em todos os momentos A de outra nossa orelha. vida, Olha, a outra orelha assim. Que é o devemos cabelo. buscar a Mostra a orientação orelha. de A Deus. orelha. É, glória a Deus. Para viver bem na terra O e que com as eu pessoas entendo que... também é que tem que ter bastante vigilância, porque senão pisa na bola e se pisar na bola cai. Então é assim, a questão é essa. Deus nos diz, vigiai e orai. Deus nos diz primeiro que a gente tem que vigiar. E não só orar, porque só quando a gente só ora e a gente não vigia, a gente pode Como é o vacilar. tema aí? Como é o tema aí? Um verdadeiro amor. Aqui está dizendo que é assim, o título do tema... Deixa eu voltar aqui onde eu comecei a ler. Um amor de verdade. Porque tem o de verdade e o de mentira, né? Aqui, porque esse livro aqui é uma bênção, porque ele está falando, um amor de verdade é aquele Porque que tem supera... aquele que é da boca para fora, né? Não, esse não é amor. Esse é só Ilusão. uma ilusão. Então é assim, ó. Então é assim. Um amor de verdade, primeiramente o amor de Deus, mas aqui está falando do amor entre casais. Aí aqui está falando assim, que um amor de verdade, ele supera tudo. Até na palavra de Deus fala, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Então, não significa que a pessoa casando, que a pessoa não vai passar problemas, porque a vida da gente não é só momentos bons, vai vir os momentos ruins. Então, É interessante uma coisa que dá para notar, que quando o José ficou sabendo que a Maria estava grávida, ele estava um pouco meio chateado. Mas ele não foi discutir com Maria, mas depois foi revelado a ele que aquela semente que estava na Maria era Jesus. Porque foi plantada pelo Espírito Santo. Ela era virgem, né? Aí, como é que uma pessoa virgem vai engravidar sem ele ter tido participação? Aí ficou aquela dúvida nele, né? No José. É interessante também essa ideia, mas nota-se que o José ele foi o que? Inteligente. É como aquele filme que você assistiu, né? Que o doido tava lá gritando, a pessoa foi por curiosidade, né? Aí foi ver, ele matava. Aí o outro caminho, aí teve uma parte aí que ele disse que não é para ter, não é para ter decisão no momento de raiva, né? E aí o José estava meio triste, mas ele se segurou, porque ele foi sábio. José, marido de Maria, aquela virgem, aquela que diz Virgem Maria. É interessante isso. Você já prestou atenção sobre isso também? com certeza, mas assim, Essa essa parte parte é da da Bíblia já Bíblia. leu? Já leu? Essa parte da Bíblia eu já li sim, mas aí ele ficou naquele momento um pouco assim desconfiado, porque na verdade ele não estava entendendo o propósito de Deus. Mas e essa parte aí é sobre a palavra de Deus, e neste momento a gente está falando sobre esse assunto aqui, sobre o amor, porque o amor, existe o amor de Deus sobre nossas vidas, e existe o amor que Deus coloca entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Então,
Aqui, esse livro ele é uma bênção, porque ele nos ensina a como nós devemos agir em momentos de situações difíceis. Porque hoje em dia, muitos relacionamentos estão muitas vezes se destruindo. Não é tanto por uma coisa assim tão... Muitas vezes não é uma coisa tão difícil. Muitas vezes é só por uma simples atitude de um dos dois, ou seja, da mulher ou seja do homem. Então, para que o relacionamento venha durar para o resto da vida, precisa que os dois venham estar em vigilância. Porque se existem momentos assim de problemas e os dois não se juntam para conversar, para buscar a Deus, para resolver junto, existe uma grande possibilidade de ter uma brecha para que um dos dois der, para que o inimigo queira operar. Então, para a gente não deixar que o inimigo venha operar no nosso relacionamento, a gente tem que procurar buscar Deus juntos para poder Deus nos dar direção para resolver o problema que a gente está passando naquele momento. Então, esse livro ele nos fala que nós devemos ficar vigilantes no nosso relacionamento, porque aqui diz que hoje em dia é muito difícil relacionamento durar pro resto da vida, mas por causa que hoje em dia as pessoas não tão mais tendo tempo de conversar. Às vezes passa muito tempo no celular do que conversando pessoalmente. Então no celular você vai encontrar vários tipos de coisa. Lá você vai encontrar algumas coisas que vai poder lhe ajudar, mas também vai encontrar coisas que vai atrapalhar a sua vida. Então, nós temos que estar vigilantes para isso, porque coisas do mundo, elas são passageiras. E no mundo não tem nada que agrade a Deus. Aquelas coisas do mundo são passageiras. O que agrada a Deus é a gente se desprender de algo que não é do agrado de Deus e fazer a vontade dele. Isso agrada a ele. Então, esse livro eu comecei a ler hoje, agora à noite, e já entendi um pouco que fala sobre relacionamento. Então, aí fala que o amor na linguagem, aí fala até de Salomão, que se apresenta como algo muito permanente e recompensado do que a conexão de amores que se faz eterno. Então, o amor de verdade, ele dura o resto da vida. Não é só a pessoa falar de boca para fora, não. Falar de coração, falar realmente, quando você ama uma pessoa, você falar realmente do seu coração. Então, aqui o poeta bíblico não se refere ao amor como chama que logo se apaga, mas como labaredas. Então, ele está dizendo assim, o amor, ele não se apaga. Todo dia você tem que estar regando. Os dois têm que estar numa conexão só, se tratando bem. Ele não se apaga, ele se torna cada dia vivo. Tem até um exemplo de uma planta. Quando a gente planta ali uma plantinha na terra, ou seja, dentro de um vaso, todo dia a gente tem que colocar água. Assim é o amor. Porque se eu não colocar água sobre a plantinha, quando eu for procurar a plantinha, ela vai estar morta, seca. Então assim é o amor. Todo dia nós temos que regar, dizendo uma palavra boa, um elogio legal, uma coisa assim que vai tornar o amor como uma labareda. Então, por esse motivo, nem muitas águas conseguem apagar. Então, quando o amor é verdadeiro, vai vir problemas, vai vir situações, vai vir dificuldades, que vai tentar abater, que vai tentar fazer com que se separe. Mas nem águas, nada vai apagar quando o amor é verdadeiro. Embora tanto se fale que ninguém se defenda. Um amor com leveza, sem cobrança e nem compromisso, nem gente, de muita gente. Ainda bate um coração que deseja amor de verdade. É da vontade de Deus. Deus fez o homem e ele fez também a mulher. Aí aqui fala, em Gênesis, fala sobre buscar por um amor verdadeiro e natural, o ser humano. Porque o Criador projetou o homem e a mulher para uma experiência profunda de unidade. Por essa razão, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Aí, aqui esse fala desde a criação, que Deus criou o homem e também criou a mulher, para que os dois viessem a se unir e viver uma só carne. E uma só carne
é algo muito profundo. Uma só carne, porque quando se torna uma só carne, tudo que... Assim, porque o homem, ele não vai querer agredir a sua própria carne. Ele não vai querer agredir a sua própria carne. Então, os dois têm que se tratar bem, têm que procurar conversar para que um relacionamento venha durar o resto da vida e ter vigilância e evitar muitas coisas para poder venha durar pro resto da vida. Muitas das vezes eu vejo relacionamentos que duram pro resto da vida e eu acho muito bonito mesmo. Eu conheço muito casais que hoje em dia já são assim de idade e que desde muitos anos que se conhecem. E eu acho muito bonito uma união dessa. Então, assim, não é difícil hoje em dia acontecer a mesma coisa. Basta cada um de nós buscarmos em Deus e também procurarmos vigiarmos em todos os momentos. Ou seja, onde a gente for, vigiar no trabalho, vigiar na internet, vigiar as amizades. Aqui não fala que nós não devemos ter amizade. Nós devemos diferenciar nossas amizades. Porque até Jesus, que ele é santo dos santos, quando ele andou sobre a terra, ele tinha os discípulos que seguiam ele. Ele curou, libertou. E ele faz isso porque ele é o mesmo. Só que quando ele andou sobre a terra, não era todos que andavam com ele. Tinha aqueles 12 discípulos que sempre estavam do lado dele. E mesmo no meio dos 12 discípulos, um traiu Jesus. Mas Jesus também sabia que ia ser traído. Então, o Senhor nos fala que nós devemos vigiar em todos os momentos. Se até Jesus passou por muita dificuldade aqui na terra quando ele andou, imagine nós. Então, o que nós devemos ter cuidado é sobre vigilância. Então, assim, eu estou explicando um pouco desse livro, porque eu li só umas 2 páginas, aqui na terceira, achei muito interessante, porque aqui fala de relacionamento, mas também fala como a gente deve ter a vigilância. Aqui fala sobre que Deus nos ensina como a gente deve viver relacionamento, como a gente deve tratar a família. Quando a gente... aí fala aqui sobre crise, porque o relacionamento, ele passa por crise. Existe um momento de se conhecer, existe um momento de namoro, existe um momento de noivado e existe um momento do casamento e passa por crise. Todo relacionamento passa por crise, seja lá qual é o problema. Mas os dois têm que procurar resolver junto, procurar mudar, procurar ceder alguma coisa que está atrapalhando, para poder durar pro resto da vida. Porque se a pessoa não ceder algo que muitas vezes atrapalha, não tem como viver um relacionamento feliz. Porque a gente tem que se doar. Se doar. Aquilo que atrapalha é deixar. É deixar aquilo que atrapalha para que a pessoa venha viver um relacionamento bem os dois. É isso que eu entendo. Outro dia eu vou dar uma explicação um pouco melhor, porque eu ainda vou ler mais desse livro. Gostei muito. Aí nesse momento eu faço uma oração para essas pessoas que estão enfrentando crise na família, no casamento. Amém? Amém. Essa senhora, né? Amém. Ou esse senhor, né? Amém. Neste momento eu apresento as pessoas que vão ouvir. É uma pequena reflexão que eu senti de Deus de falar, porque esse é o meu pensar que eu penso sobre o relacionamento, que os dois devem batalhar junto, porque se os dois não batalhar junto num momento difícil, não tem como ir para frente. Porque eu digo isso por experiência própria, porque eu tive um relacionamento que foi um pouco complicado, porque não teve como assim os dois estar no mesmo contato de quando acontece o seguinte, porque quando um quer lutar junto e o outro não quer, acontece de acontecer essas coisas que aconteceu comigo antes. Então, hoje eu vejo que
que eu posso aconselhar algumas pessoas a ter vigilância. Porque quando acontece de um dos dois não ter a vigilância, acaba acontecendo a separação. Então, muito antes, para trás. Então, assim, eu não estou aqui para falar do que aconteceu comigo, porque não estou aqui para falar de problemas que eu passei, mas estou aqui para dizer que hoje Deus, ele me restaurou, ele me deu força, tem me dado até hoje, e eu estou aqui porque até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor, ele curou minhas feridas, ele tem me fortalecido. Então eu estou aqui para falar que Deus, ele pode restaurar aquilo que muitas vezes se encontra aos olhos das pessoas como se fosse perdido, como se não tivesse mais jeito. Mas entenda que para Deus tudo tem jeito, tudo tem solução. Deus, ele pode curar feridas do passado, feridas da alma, Deus, porque ele fez comigo, ele tem feito comigo, ele tem me curado, tem me ajudado em todos os momentos. Então, a palavra é fé, perseverança e vigilância, que Deus toca para mim dizer para o amigo ouvinte que vai ouvir, é fé, esperança e vigilância, porque com essas três palavras, a pessoa conseguirá o resto da vida ter um relacionamento com Deus e com a pessoa que a pessoa está no relacionamento com essas três palavras. Então, neste momento, eu oro para quem irá ouvir essa pequena reflexão, que Deus abençoe, que Deus restaure as feridas, que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento quem estiver ouvindo ou quem ainda vai ouvir, que o Senhor alcance nessa noite. Restaura, Senhor, vidas que estão passando por problemas. Restitui, Senhor, relacionamentos que estão muitas vezes destruídos por falta de vigilância, por causa de uma brecha, por causa de alguma coisa passageira, Senhor. Porque tudo do mundo é passageiro. Muitas das vezes, o inimigo, ele apresenta soluções, muitas vezes não é soluções, ele apresenta questões para que as pessoas venham se iludir, que as pessoas muitas vezes venham a fazer coisas que não é do agrado do Senhor. Neste momento eu te apresento essas vidas, que o Senhor restaure casamentos que estão estruturados, que o Senhor restaure vidas que estão neste momento sem fé, sem força, que o Senhor alcance os casamentos, que o Senhor abençoe, faça cada dia um milagre na vida de cada pessoa que irá ouvir essa pequena reflexão. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.